Olá, leitores, leitoras, curiosos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Estou muito feliz com o meu primeiro vídeo. Na verdade, eu já tinha um canal antes, há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui na Itália, onde eu vivo há 11 anos, mas por motivos de trabalho, por motivos pessoais, eu não consegui levar o canal à frente. Porém, agora eu voltei com um canal com um novo nome e agora eu quero me dedicar efetivamente, prevalentemente de livros. Não estou aqui a julgar os livros, a fazer uma avaliação profissional dos livros. Não, eu quero só dividir com quem tem os mesmos gostos que eu tenho, dos meus gostos, aquilo que eu sinto, as minhas experiências, dividir leituras, opiniões, não só a respeito dos livros, como também poesias, músicas, teatro, filmes, perfumes, tudo aquilo que é lindo, que é belo, que eu gosto, mas prevalentemente livros, que é a coisa que eu mais amo no mundo, meu hobby preferido, ok? Então, para apresentar esse canal, ao invés de ficar discutindo aqui com vocês e falando da minha vida, eu gostaria de iniciar com um tag. Eu encontrei um tag no YouTube de uma senhora que eu sigo italiana, muito querida. Então, para ser inclusive mais dinâmico, eu respondo a essas perguntas, quero responder essas perguntas e ó, pelo menos vocês conseguem me conhecer um pouquinho, conhecer os meus gostos e depois a gente inicia a nossa jornada, os nossos próximos vídeos, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com as perguntas. E a primeira pergunta é: como você escolhe os livros para ler? Óbvio que é para ler, né? A pergunta aqui é um pouco retórica, mas é assim: como você escolhe os seus livros? Bom, os meus livros, eu gosto muito de entrar nas livrarias, né, que é aqui na Itália, e passar algum tempo, 1 hora, inclusive 2 horas, escolhendo os livros que eu quero ler, que me chamam a atenção. Além disso, eu também assisto muitos vídeos no YouTube e vejo o que o pessoal está achando, quais são as novas tendências, quais são os novos autores, as novas saídas de livros, né? Então, eu escolho mais ou menos deste modo, tá? Então, por indicação de amigos também, eu escolho desse jeito. Segunda pergunta: como você compra os livros? Como não? Onde você compra os livros? Eu compro os livros prevalentemente em livraria, nas livrarias. Compro também muito nos mercadinhos de livros usados, que aqui na Itália são muito fáceis de ser encontrados. A gente paga inclusive de 1 a 5 euros em livros maravilhosos e em bom estado. Então eu não tenho nenhum tipo de prejudício de. Ai, desculpa, que às vezes eu esqueço as palavras. Em relação aos livros, tá? Então quer dizer, eu vou lá, se me chama atenção, eu compro. Então ele pode ser um livro antigo, pode ser um livro novo, basta que eu tenha interesse pelaquela história, tá? Terceira pergunta: você espera de terminar toda a leitura de um livro antes de comprar o próximo? Gente, absolutamente não. Eu tenho bastante livros ainda em casa que eu não li, e mesmo assim eu continuo comprando livros. Eu gosto de ter livros na minha livraria que eu não li ainda, porque eu tenho a sensação que aquele livro em algum momento pode me chamar. Aquele livro eu vou ter vontade de ler um dia. Então eu deixo lá e o dia que eu estiver preparada para aquela leitura, eu pego aquele livrinho e começo a ler. No Brasil, inclusive, eu tenho alguns livros que eu ainda não li, que estão lá na casa dos meus pais. E a próxima vez que eu for para o Brasil,
Eu quero trazer os meus livros brasileiros para cá e, inclusive, comprar livros brasileiros, porque aqui na Itália eu não acho. Então eu tenho que ler tudo em italiano, que por um lado é bom, né? Porque assim eu posso praticar bastante o meu italiano. E inclusive estou esquecendo um pouco do português, então se eu tiver alguns erros aqui gramaticais ou se eu me confundir, me perdoem. Quarta pergunta: mais ou menos quanto que você lê por dia? Bom, eu leio todos os dias, todos os santos dias. A quantidade de páginas que eu leio que é diferente, né? Então, quer dizer, existem dias em que eu leio 100 páginas, outros dias que eu leio 5 páginas. Depende dos meus afazeres, depende do meu trabalho, depende se eu estou cansada, se eu não estou cansada, se eu tenho algum compromisso ou não. Então, é relativo, mas eu sempre leio, nem que for um pouquinho. A leitura, para mim, faz parte do meu dia a dia. 5. Quinta pergunta. Você é influenciada pelo número de páginas quando você compra um livro? Não, pessoal, não. Eu não sou influenciada. Aliás, eu gosto de livros longos. Eu acho que os livros longos me fazem companhia. Eu fico naquela história por mais tempo. E inclusive, se a história é dinâmica, se eu gosto da narração, eu fico até triste quando o livro termina. Então eu não me deixo influenciar pelo tamanho do livro. A única coisa é que eu vou demorar mais tempo para terminar o livro, mas sem nenhum problema. Qual é o teu gênero preferido de livro? Bom, eu gosto muito de narrativas, não biografias, sim, um pouco de biografias, mas eu leio mais livros de ficção. Sejam eles qual for, ou de horror, ou de suspense, ou de legal thriller, ou de true crime, ou de um romance, um livro romântico, um livro psicológico. Gosto muito de livros psicológicos. Basta que a leitura, para mim, seja scorrevole, seja fluida, ok? O autor preferido. Bom, o autor preferido eu também não tenho. Gosto muito de tantos autores. Se a gente for falar, por exemplo, do Brasil, eu sempre gostei muito de Machado de Assis. Eu acho que é o meu preferido brasileiro. Infelizmente, com os autores modernos brasileiros, eu não tive muito contato com as obras desses autores, porque faz muito tempo que eu não vou para o Brasil, nunca fiquei tão longe do Brasil, né? Faz 5 anos que eu não vou, mas em breve estarei aí. Então eu estou lendo muito em italiano livros traduzidos, não só leitura italiana. Então, se eu for falar do Brasil, Machado de Assis, da América, eu posso dizer muito de Isabel Allende, porque eu gosto muito dela, gosto de Gabriel Garcia Marques, gosto de Paul Auster, que para mim é maravilhoso, gosto de autores russos, asiáticos, adoro Murakami, por exemplo. Então depende do tipo de leitura, do que eu sinto naquele momento, é determinado autor ou determinado livro que me chama, ok? Quando começou a tua paixão pela leitura? Bom, a minha paixão pela leitura começou desde pequenininha. Eu ganhei muitos livros. Eu lembro que eu tinha uma coleção de livros que eram todos almofadados, era muito lindo. Era uma coleção toda colorida e de almofadinha. E eu lia aqueles livros todos os dias, um dia outro. E assim, com o passar do tempo, eu ganhei muitos livros também da minha madrinha. E ela foi uma das grandes incentivadoras. Porém, teve um determinado período da minha vida, que foi a época da universidade de Direito, e naquele período eu lia só livros jurídicos.
Então eu fiquei muito concentrada naquele tipo de leitura. E eu me arrependi um pouquinho, porque eu acho que os livros, né, os livros de ficção, por mais que sejam de ficção, eles sempre nos trazem uma mensagem. A gente sempre consegue tirar algo que nos faz bem daquele livro. Ou uma mensagem que seja importante para poder dar um conselho a um amigo, a algum familiar. Então, os livros, a leitura para mim é muito importante nesse sentido. 9. Você empresta os seus livros? Sim, eu empresto os meus livros, não sou ciumenta, mas eu empresto só para quem eu confio, para quem eu sei que para quem eu sei que vai me devolver o livro, porque senão depois eu sinto muito a falta desse livro, porque eu gosto de ter na minha livraria. Quando começou... não. Número 10 agora. Você lê um livro por vez ou você faz leituras em paralelo? Depende aqui também. Geralmente eu leio um livro por vez. Eu gosto de aproveitar aquela história, aquele momento. Mas pode ser que eu leia 2 ou 3 livros juntos, mas de estilos completamente diferentes. Por exemplo, eu estou lendo, que faz tempo que eu gostaria de ter lido esse livro, estou lendo agora Stephen King, It. E é muito longo, tem mais de 1.200 páginas, mas eu gosto de fazer uma leitura tranquila, devagar, lenta, para poder aproveitar bem a leitura, então eu não tenho pressa, mas junto com esse livro que eu estou lendo agora, que depois eu vou falar com vocês, porque eu também quero saber a opinião de vocês, eu estou iniciando a ler esse outro livro, que é em inglês. Por quê? Porque o meu inglês está um pouquinho atrasado. Antes eu falava com muito mais fluência e agora, vivendo na Itália, eu perdi um pouco dessa fluência. Como eu vou viajar daqui a pouquinho em férias para os Estados Unidos, eu vou ler, estou começando a ler um pouquinho agora em inglês para ver se eu destravo, tá? Mas assim, é um livro completamente diferente do outro, são 2 livros que não tem nada a ver. Então esse que é mais fininho eu carrego na minha bolsa, se eu estou no trem ou se eu estou no escritório, eu leio esse no meu horário de pausa, ou se não, quando eu estou em casa, para não levar esse calhamaço, eu leio esse, se não, eu leio esse aqui em casa só. Entenderam? Acho que eu fui clara, fiz um pouco de confusão. Bom, próxima pergunta. Os teus amigos e familiares leem? Bom, pessoal, os meus familiares dependem. Minha mãe lê, mas não lê muito. Eu leio muito mais que minha mãe. Minha irmã, ela tem momentos de leitura, tem vezes que ela lê muito, outras vezes que não lê nada, ela tem determinados bloqueios de leitura. Meu pai não lê nada, só que ele gosta de ouvir a respeito da trama, gosta de saber o livro que eu tô lendo, por isso que eu falo que é importante ler, inclusive para poder ajudar com aquilo que a gente leu, e inclusive passar a trama e a história e a mensagem àquelas pessoas que não leem, né? Meu marido lê muito também, ele lê muitos livros e a minha enteada também lê. Ela tem 11 anos de idade, mas lê muito também. Então aqui em casa todos nós lemos. Quanto tempo você leva para ler um livro? Depende, evidentemente, do tempo que eu tenho para ler, né? Então, quer dizer, se for um livro curtinho, como esse aqui esse em inglês, eu vou demorar um pouquinho mais. Mas um livro como esse, que tem 214 páginas, num dia, numa rotina normal minha, semanal, eu demoro mais ou menos uns 3 dias para ler, 2 a 3 dias.
Esse livro aqui, o It, que é a coisa, né, no Brasil, de Stephen King. É, esse aqui eu fiz algumas pausas, eu li menos, uma leitura um pouco mais devagarzinha, 1 mês e meio, 2 meses para ler esse livro, tá? Mais ou menos isso, dependendo do tempo que eu tenho para ler. Mesmo porque, gente, leitura não é uma obrigação, tem que ser um prazer, né? Próxima pergunta. Quando você. Ah, essa aqui é bonitinha. Quando você vê uma pessoa que lê, você dá uma olhadinha no título do livro que ela está lendo? Gente, sim, 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 super sim. Eu adoro dar uma olhadinha no livro da pessoa, na capa, no que ela tá lendo, se ela tá lendo com atenção ou não. E muitas vezes já fiquei, inclusive, com vontade de perguntar se aquele livro é bom, se não é. Só que eu tenho vergonha de fazer isso, principalmente no trem aqui na Itália. A gente vê muitas pessoas lendo. Então, eu dou uma olhadinha, mas por enquanto eu ainda não perguntei nada para ninguém, né? Eu respeito um pouco a privacy, a privacidade dessas pessoas. Próxima pergunta, número 14. Você pega livros emprestados na biblioteca, da biblioteca? Gente, sim. Aqui na cidade que eu moro, tem uma biblioteca muito bonita e muito bem fornida, com muitos livros. Os últimos que eu tenho aqui inclusive na escrivaninha, eu mostro para vocês. Eu peguei 5 livros, eu tenho que devolver dia 29 de julho, tá chegando. Hoje é o dia que eu tô gravando para vocês, é dia 23. Então tá chegando. E são esses os últimos livros que eu peguei na biblioteca. E eu tenho que dizer que eu tenho dó de devolver. Mas eu vou devolver, gente, lógico. Mas é porque às vezes eu me apego à história, me apego à leitura. Então eu gostaria de tê-los aqui na biblioteca. De casa, biblioteca, né? Na minha estante. Então eu vou rapidinho mostrar para vocês. Eu li Canto di Natale, do Charles Dickens, que acho que é Contos de Natal ou Canção de Natal, né? Ele no Brasil ele tem 2 nomes, me parece, de Charles Dickens, que é este aqui, ok? Muito bom, uma história deliciosa. Depois eu vou falar sobre ele também para vocês. Eu li, emprestado aqui da biblioteca sempre também, de Thomas Mann, Morte em Veneza, Tristano e Tonio Kröger. Ele é vencedor de prêmio Nobel, né, da literatura. Eu li os Buddenbrook deles, que é bem grandão e que eu gostei muito, muito. Não tinha ainda me aproximado à leitura, à obra do Thomas Mann, mas depois do Buddenbrook, que eu gostei tanto, eu peguei esse aqui na biblioteca. E o que eu mais gostei entre esses 3, aqui nós temos 3 livros em um, foi A Morte em Veneza. Muito bom e, secondo me, na minha opinião, muito autobiográfico. Embora existam algumas discussões. Outro livro da biblioteca foi Il Settimo Giorno, de Yu Ha. É um autor chinês, um dos maiores da China, que faz muito sucesso aqui na Itália. No Brasil eu sei que ele tem alguns livros traduzidos, mas eu não sei se esse aqui, O Sétimo Dia, é traduzido, já foi traduzido do Brasil. Mas ele também é muito bom e esse aqui era aquele que eu gostaria de deixar aqui em casa. Mas eu vou me despedir. Logo, logo ele vai embora, passar para as mãos de um novo leitor. O outro que eu peguei, que é um dos meus autores preferidos, como eu falei para vocês, é o do Haruki Murakami, que é Sono, e no Brasil, Sono. Tem esse livro no Brasil. Na verdade, ele não é um livro longo, ele é mais um conto. E ele é muito lindo, porque ele vem com muitas ilustrações, dependendo da parte.
que a gente está lendo, né? Muito bem feitas, muito, ó, maravilhoso, né? As páginas são rígidas. Foi um livro muito interessante de ler. Óbvio não, mas entre os livros que eu já li de Murakami, esse aqui foi, digamos, aquele que eu menos gostei. Mas não porque seja ruim. Aliás, né, quem sou eu para falar mal de Murakami? Mas, comparando com os outros, esse aqui eu coloco, por enquanto, em último lugar. Porém, vale a leitura. E o outro que eu peguei na biblioteca é de Vladimir Nabokov, que é Lições de Literatura, ok? Esse livro eu quis pegar só por um motivo. Aqui ele fala, o Vladimir, ele era professor de literatura, um grande escritor, mas eu quis ler só a parte inicial, onde ele explica como interpretar um texto, como escrever, como ser uma grande escritora, um grande escritor e como, principalmente, interpretar um livro, interpretar uma obra. Então, neste livro aqui, ele fala, ele pega, por exemplo, algumas obras importantes, como, por exemplo, Jane Austen, com Mansfield Park, Charles Dickens, Casa Desolata, Madame Bovary, Franz Kafka, A Metamorfose. Foi por isso que eu peguei, porque eu tinha lido A Metamorfose, de Franz Kafka, e é um livro bem particular e bem diferente. E eu gostaria de entender um pouquinho mais de como Nabokov interpretava essa questão, né? Aquele livro. Eu gostei muito da Metamorfose de Kafka, mas nada como uma pessoa de excelência, né? Para poder falar da obra de Kafka. Né? Então, esses aqui foram os livros que eu peguei na biblioteca e que logo, logo serão devolvidos. Vamos lá, próxima. Pergunta número 15. Qual livro você nunca conseguiu terminar de ler? Bom, gente, eu nunca consegui terminar de ler O Nome da Rosa, de Umberto Eco, mas por dois motivos. O primeiro é porque o meu tio tinha esse livro no Brasil e eu era muito jovem, muito adolescente, quando eu peguei esse livro em mãos e eu não consegui realmente entender. Achei bem pesado, não era o momento justo para poder ler O Nome da Rosa, eu acho. E aqui na Itália eu tenho O Nome da Rosa porque eu achei no mercadinho de usado por €1, comprei o livro, tentei começar, só que por um outro lado, em italiano, eu achei a leitura muito pesada, muito difícil, porque inclusive em algumas passagens ele escreve em latim. E então foi não era o livro do momento para mim. Então esse aqui ainda, depois de duas tentativas, eu ainda não li, mas tenho curiosidade, um dia chegarei lá. Próxima pergunta, 16. Você já comprou um livro só pela capa? Não, isso eu nunca fiz. Nunca. Eu acho que os livros que eu comprei pela capa foram aqueles da minha época de infância, né? Que a gente vai na lojinha de livros, escolhe o livro bonitinho, mas só naquela fase ali. Depois da adolescência em diante, nunca mais. Próxima pergunta. Você tem uma casa editrice preferida? Uma editora de livros, né? Preferida? Não, de jeito nenhum. Só não gosto muito dos livros que tem a letrinha, né? Muito, muito pequenininha. Mas mesmo assim, eu leio se eu quero muito ler aquele livro ali. Mas como edição do livro, não. Isso eu não tenho. Você leva os livros para qualquer lugar ou você deixa em casa, no seguro, num ambiente seguro?
Levo os livros, sim, para tudo quanto é lugar. Na bolsa eu sempre tenho um livro. Só se ele é muito grande eu levo aquele pequenininho, né? Como eu falei antes para vocês. Mas sim, eu tiro o livro de casa e não tenho nenhum problema. Eu não preciso deixar fechado as 7 chaves, né? Pergunta número 19. A tua livraria é ordenada com um critério ou você segue a via do caos? Ela é mais ou menos ordenada, tem ordem na minha livraria. Ela, eu deixo alguns livros por autor, alguns livros pela casa editrice. Se as capas se combinam entre elas, eu posso até deixar pertinho uma da outra, mas não existe nenhuma classificação importante que eu faça dos livros, tipo gênero literário, é, se é, por exemplo, biografias, ou se são casos reais, ou se são só ficção, não ficção, não. Eu deixo tudo misturado. Inclusive com os livros lidos e não lidos, tudo junto. Você lê o pós-fácio, as introduções também dos livros? Sim, eu leio, só que eu leio sempre no final. Então, quer dizer, quando eu terminei o livro, eu leio o início, né? O prefácio, o pós-fácio, leio. Por quê? Porque eu gosto de entrar na história. E depois que eu cheguei àquela minha conclusão, de ter amado ou não um livro, eu gosto de ler o restante. Bom, pessoal, as perguntas eram essas. Eu quis fazer um vídeo dinâmico, de introdução ao canal, repetindo que a minha intenção aqui é poder compartilhar dicas de leitura e de tudo aquilo que eu acho belo e que as pessoas tenham os mesmos gostos e que queiram vivenciar essa arte da leitura e da interpretação junto a mim, né? Então, espero que vocês tenham gostado, sejam muito bem-vindos ainda e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande aqui da Itália para esse meu Brasil querido. Mua!